Professora, Oi, a Maria Luísa não vai vir porque a avó dela faleceu ontem. Hoje ela vai no velório. poxa, que pena. Tava doentinha, será? Não sei. Ela só falou no grupo. Tá bom, obrigada. Tadinha. Difícil perder a vozinha. Então, tudo bem com vocês? Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Desculpa se a minha cara amarela hoje, mas eu realmente não passei bem a noite. Na verdade, eu nem dormi, porque eu estava muito mal. E agora de manhã eu tô melhor, mas a cara de doente fica, né? Amanhã, a partir de amanhã, se Deus quiser, estarei melhor. Hoje eu tenho consulta. E vamos lá, né? Meus sentimentos a Maria Luísa pela perda da vovó. Que Deus console o coração de todos. E vamos trabalhar. Gente, eu anotei, mas eu não coloquei no site uma tarefa do livro Trilhas. Mas isso já não foi ontem, não, foi na semana passada. O livro Trilhas, páginas, eu anotei aqui no meu caderno, 76 até 79. Abram, mentira, não é o Trilhas, não. Produção de texto. Mas a gente terminou de corrigir o Trilhas, né? Até onde eu pedi. E o produção de texto, ele fala do mesmo assunto. Então, abra a produção de texto, página 76, 7 e meia dúzia. E me deem as coordenadas aí, pessoal. Hoje eu tô com a cabeça meio ruim. Vou passar hoje notas para a Gisele, tá? Boas notas, por sinal. Então, quem mandou tarefa, quem veio assistir aula, quem esteve presente sempre, mandou tudo que eu pedi e tal, tá com boas notas, tá? Tem muito boas notas lá. E, na verdade, eu acho que tem ninguém sem média, tá bom? Só quem não frequenta mesmo, né? Então, quem que não frequenta? O Gabriel, eu não sei como é que nós vamos trabalhar a nota dele, acredito que de uma forma diferente, lá com ele fazendo atividades à parte. E a Ana Laura, que é da Ana Laura. Alguém tem falado com ela? Alguém tem noticinhas dela? Ela tá falando no grupo, é só isso que ela fala, ela não fala mais nada. Falando o quê, João Miguel? Ela tá falando no grupo. Ah, e ela tem assistido Aí, algumas aulas? não, eu Não, acho que ela tá assistindo pelo YouTube as aulas. entendi que Acho não que ela não vai. conseguiu instalar o Zoom Ah, entendi. e começou a assistir pelo YouTube. Tá certo, então tá bom, mas ela não tem mandado as tarefas para mim também, não. Eu acho que ela mandou, ela tá assistindo os vídeos no YouTube e eu acho que ela não tá do AutoClass. Eu acho que é isso. Tem Ah, o código dela pra ela? Deram, né? claro. Eu não tenho dessa classe, mas eu sei que eu sei. Desculpa. Ela fala que não consegue mandar pelo e-mail. Ah, ela não consegue mandar? Por que Não. será? Todo mundo consegue, né? Uhum. Todo mundo consegue. Deve ter algum problema lá com o material dela. Bom, eu já passei para a Gisele várias vezes isso, então a tia Gi deve estar conversando com a família dela, com a mãe, com ela mesma, então deve ter alguma solução lá na escola, que eu só vou saber hoje que eu vou passar lá à tarde. Bom, eu vou para Londrina e vou passar por lá. Gente, então lá na página 76 do livro Produção de Texto, 76. Do livro Produção de Texto, tá? É lá que eu quero que vocês abram. Tem ali, então, eu acho que, se eu não me engano, a gente já leu isso aí, sobre o Zé Lelé, o Chico Bento, a turminha do Zé Lelé. Eu falei sobre os seres folclóricos, né? E a gente só não fez as atividades, foi isso? Eu fiz. Professora, Eu pedi, eu acho. Fala, Alanis. eu esqueci de trazer o livro para casa.
da minha avó. Eu trouxe só gramática e trilhas. Que pena, mas aí você vai acompanhando e anotando as coisas, tá bom, Alanis? Para você poder participar. Tá. Professora, qual que é a página? Eu não lembro de ter lido isso aqui. Eu acho que você não estava, hein, João Miguel? Eu também acho que não. O Enzo tá aí? Eu acho que eu não estava mesmo. Professora, Oi. esse daí é a única atividade que eu faltei na aula, na quarta-feira. Ah, entendi. Bom, eu sei que eu já falei disso. Prof, É que foi na casa da minha avó. Ah, a Malu disse que a avó dela faleceu, ela tá no enterro, ela não vai conseguir participar das aulas. Hoje, né? Eu fui avisada já, inclusive sinto muito, já deixei aqui meus sentimentos a ela, tá? Então, assim, ó. Aí eu falei, então, só retomando essa página, eu falei sobre o folclore, sobre guardarmos o nosso folclore, não foi? Que a gente não guarda essas relíquias que são o folclore. Eu tinha pedido para vocês lerem a historinha, nós fizemos uma leitura aí e vimos. O Chico Bento indo para a casa da avó Dita, ouvia as histórias assustadoras que ela conta. Pelo caminho, ele foi encontrando os personagens que são da história da avó Dita. E ele foi encontrando esses personagens, o Saci Pererê, ele encontrou o lobisomem, né? Ele encontrou a Iara, que é a mãe d'água, encontrou fantasmas e encontrou a mula sem cabeça, que inclusive deu uma carona para ele, né? E aí ele acabou de chegar na casa da avó Dita de carona na mula sem cabeça. E aí a avó Dita foi contar quais histórias? Do Saci Pererê, da mula sem cabeça, do lobisomem, da Iara e dos fantasmas. E ele diz então, ou pensa, né? Porque ali é o pensamento dele. É por isso que eu gosto das histórias da avó Dita. Dão um medão na gente. E são histórias sobre os personagens com os quais ele se deparou no caminho, mas não sentiu medo. Então, o Chico Bento é aquele personagem caipira e é o personagem que guarda, então, ali o mundo dele, que é o mundo da roça, guarda essa tradição folclórica brasileira que nós quase não falamos dela mais. Os alunos geralmente vêm na escola um pouquinho, lá na primeira fase do fundamental, mas depois fica por isso mesmo, ninguém comenta. É o nosso folclore, que parece pouca coisa, mas é muito rico. E que nós deixamos de cultuar o nosso folclore e estamos só importando dos outros. Sempre brasileiro é assim, né? Acha que tudo dos outros é melhor. Sendo que o nosso folclore, tudo que é nosso, também tem seu grande valor. A região nordeste do Brasil guarda essas tradições, comemora, festeja, brinca, coloca para as crianças, fazem cordel disso aí, tá? Então, é uma região que guarda bem as tradições de raiz do Brasil, tá? O Maurício de Souza já fez um monte de livro com 100 páginas contando sobre os folclores, sei lá. Folclore. Isso daí mesmo. E também fez sobre os índios e mais um monte de coisa lá. Ele fez um gibi gigantão, assim, contando sobre os índios e outros sobre os folclores brasileiros lá. Aquele nome lá que eu não sei falar. Os afro-brasileiros? Os índios e os negócios lá, as histórias lá. Folclore. Não sei falar as histórias. Folclore. Pois é, porque vem essa tradição de folclore brasileiro, ela vem mesmo dos nossos antecedentes que foram lá, os índios, os negros que chegaram primeiro, mais as coisas europeias, mais os costumes. Mas os índios tinham muitos mitos, né? E aí se tornou essa história aí. E o Maurício, ele é um homem que quer preservar isso. O Maurício é uma daquelas pessoas que na minha opinião, simples e pobre, ele nunca deveria morrer. Porque ele faz um trabalho tão bonito que se não ficar muito bem incutido nos filhos, não vai continuar sendo assim, né?
É muito bacana a forma dele de colocar as coisas. Ele faz questão de colocar a história do Brasil, colocar a história da humanidade, tanto que tem o povo lá que mora na Idade da Pedra, né? A gente tem o Piteco lá da Idade da Pedra, a gente tem o astronauta, que é o futuro, a gente tem o pessoal da inclusão, que ele faz questão de que participe, pessoal cadeirante, cego, que não fala, né? Então, nós temos toda uma inclusão e todo um trabalho muito bem feito do Maurício de Souza. E essa parte aí é a parte da roça, do Chico Bento. Então, ele usa essa parte para manter o folclore, então, e as tradições brasileiras que vêm da roça, né? Que até alguns anos atrás o Brasil era muito mais rural que urbano, né? E tudo era mantido pelo rural. O Brasil é aquele que exporta grãos até hoje, né? Soja, café. O Londrina era a capital do café, tinha muito café por aqui. Então, foi essas coisas que ele conseguiu manter ali, né? Mostrando o Brasil de A a Z, né? Do Iapoque ao Chuí, como falam, com suas tradições, seus costumes, seu folclore, os hábitos brasileiros, os regionalismos. Então, ele mostra tudo isso dentro da história dele. Aí, a gente leu isso aí, que está falando dos personagens e eu acho que eu marquei para fazer, e aí eu ouvi o Gustavo Livinsky falando que ele fez, da página 76 a 79, só que eu não coloquei no site. Como eu não coloquei no site, podem ter esquecido. Alguns de vocês fizeram? Eu não fiz. Eu fiz. Não sabia, professora, que tinha tarefa. Então, Enzo, não é uma tarefa assim que eu fiz para mandar para mim. Eu esqueci. É uma tarefa para falar aqui na sala de aula, tá bom? Aqui na sala de aula é legal. Aqui na aula online, tá? Não foi uma tarefa que eu coloquei lá no site, não. Inclusive, eu esqueci mesmo de colocar. Não tem problema. Quem fez, ótimo. Quem não fez também não tem importância. Nós vamos ainda fazer. Então, eu vou deixar hoje como tarefa, porque o assunto que trata da página 76 até 79 é o mesmo que nós já vimos até ontem no livro Trilhas, e nós vamos continuar hoje trabalhando, tá? Então, nós já vimos a expressão do quadrinho, os balões do quadrinho, isso nós já vimos lá. Agora, a gente vai, eu vou dar para vocês essa tarefa aí, que é até a página, podem fazer até a página 79. 76 a 79, tá? Isso. Eu vou pôr lá no site hoje e vocês vão fazer para segunda-feira, tudo bem? E quem já fez? Quem já Não vai fez, ter... quem já fez, já fez. Beleza, Sofia. Quem já fez, já fez. Você já fez? Então, não precisa mais, tá? Eba. Já tá pronto. Então, tá prontinho. Porque você anotou aí, fez, e tem gente que não anotou, porque contou comigo que eu ia colocar lá e eu não coloquei. Então, a falha não foi de vocês, foi minha, tá? Fui eu que não coloquei. Então, agora eu vou colocar e vocês vão fazer página 76 a 79, ok? Bom, vamos aproveitar, então, que a gente está falando disso, vamos fechar a semana falando de história em quadrinhos. Olha o Matheus Emílio chegando. Vamos fechar a semana falando de história em quadrinhos. Então, nós temos aqui, vamos lá para o livro Trilhas, página 34. Vamos falar dela. Que módulo? Módulo 2. Ok. Módulo 2, página 34, Trilhas. A gente já leu essa história. É o Marco. É o Marco. A gente já leu, eu lembro de ter lido essa história. Sim, lemos mesmo. Lemos sim. Nunca li. Nós lemos sim aqui na aula, tá? Bom,
os diferentes quadrinhos. Pronto? Todo mundo aí? Certinho na página? Sim. O Matheus Hidalgo tinha falado do boto cor-de-rosa, que é lenda também. Isso mesmo, Matheus, tá? É uma lenda folclórica. Mas é verdade. O boto existe verdade ou uma lenda ainda, né? E tem lendas sobre ele, né? Tem várias lendas. Tem gente que fala que o boto parece plástico, aqueles plásticos de brinquedo de cachorro, da perto de sair sozinho, então, parece aquele plástico lá. Tem uma tradição lá do boto no Amazonas, que ele reza a lenda. Quando é lenda e é mito, é aquilo que não é verdade, né? É história folclórica. Reza a lenda que ele engravida as moças que entram no rio que ele está. Aí as moças ficam grávidas e é do boto. Mas isso é lenda, tá, gente? Não acontece, não. É muito engraçado essa parte, que eles inventam umas histórias muito interessantes. Bom, página 34, a linguagem das histórias em quadrinhos. Nós lemos essa história assim do Marco. Então, nós temos aí uma sequência de quadros. E vimos também que o gato aí, ele quer chamar a atenção, né? Ele é um gato que não consegue chamar a atenção. Então, ele sobe na árvore e fica miando desesperadamente, porque ele não consegue descer, para que venha lá o Super M tirá-lo do galho, né? E ela fica toda feliz. E agrada, diz que o ama, então ele ganha mais carinhos ainda, porque ele correu algum risco, né? Bom, enfim. Mas qual é o melhor? Na hora que ele fala, isso é um trabalho para o Super M, ele não coloca só M, ele coloca EME. É porque ele fala o M. A letra M, ele fala, aparece escrita, né? O nome dessa letra é M. Então, EME. Por isso que aparece ali. Super M. Bom, aí tem todo um monte de perguntas sobre o quadrinho, né? E no final, a letra D, qual o tipo de linguagem? Que é a linguagem mista. Eu acho até que nós já respondemos isso aí. Respondemos, João Miguel? Não, Matheus? Não? Não, a gente não A respondeu letra essa D minha resposta tá aqui. respondida. Só a gente não respondeu só A letra A, D, B e a C. a letra D Isso, tá nós respondemos a respondida. letra D, porque nós estávamos falando do tipo de linguagem. E da linguagem mista, não é isso? Tá. Então, a B e a C fica de tarefa para vocês também. Tá? Podemos sair. O que você disse? Fica de tarefa A, B e C. Exato, isso mesmo. Tarefa, letra A, B, C da página 34. Agora você tem tarefa, Gustavo. Que é uma interpretação de texto, né? Você lê o quadrinho e responde ali. Tá super fácil, simples. E eu não vou ficar nessa página aí, não. Eu deixo para vocês responderem também. Então, página 34. Bom, agora vamos falar dos tipos de balões, né? Os balões, então, que nós já estamos vendo ali. Agora vamos falar dos formatos deles, né? Quando a gente leu a história da Magali, a Magali conta uns contos curtinhos, né? O conto de fada curtinho. Havia lá o balão da fala e havia o balão da narrativa que ela estava fazendo sobre a história, que era diferente. Então, os balões indicam o que está sendo dito, cochichado, pensado, sonhado, né? Então, ali sai, no formato do balão, a gente define assim, agora ele está falando, agora ele está pensando, e assim por diante. Está sonhando, né? E aí, vamos ver agora. Na história da página anterior, né, na página 34, foram empregados 3 tipos de balões diferentes. Quais tipos de balões que a gente tem ali? Olhem lá e me digam. Pode me dizer um, por favor, Enzo?
Se é de fala, se é de pensamento, você tem o que ali? É de fala? De fala. Tá. Alanis, um outro. Grito. Grito, balão de grito. Tá? João Miguel, outro. Alguém já falou pensamento? Não, você falou agora. Tá? Então, fala, grito e pensamento. E observem lá. O de pensamento tá ali entre umas nuvenzinhas assim. Professora, tem outro. Ah, Narrativa. Tem lá um mais tarde. então, tem a narrativa ainda, que aí não é balão, né? A narrativa, ela vem sem balão e ela vem no cantinho da página sempre. Então, vamos pensar. Luiz Felipe, página 34, módulo 2, trilhas. Vamos pensar, então, que aí, olha lá, o pensamento, ele vem sempre num formatinho de nuvens com as bolinhas. Aí a fala, que vocês disseram, ela vem, o balãozinho com a setinha, já nele mesmo, de alguém que está falando, direcionada para quem fala. O do grito, olha lá, o grito de miau do gato. Miau, miau, né? Então tem uma onomatopeia. Né? Tem uma onomatopeia lá, e o balão está, quando é alto, o balão sai das medidas, extrapola, sai as pontas, né? Então, tá lá também. E aí, bem lembrado aí depois, tem a narrativa que fica no cantinho, conforme disse a Alanis, né? Então, balão de fala, de grito e de pensamento. Leia a tirinha a seguir. Oi, oi. Onde que elas estão aí, gente? O que é isso aí? Goiaba. Aqui em casa tem um pé de goiaba. E aí, de vez em quando, e a goiaba branca, então é mais difícil você enxergar o bicho. Meu Deus do Você céu. come sem ver. É melhor do que a Jesus, goiaba amém. vermelha, que você morde metade do bicho, né? A goiaba já vem com proteína, mano. Melhor ainda. Você pensa bem, você come, o pior do que ver um bicho na goiaba é ver meio, né? Que você já comeu metade. Da goiaba. Então, olha ali, olha quanto bicho nessa goiaba, ou goiaba bichada, né? Então, ali eles estão se cumprimentando. Oi, oi. Por que você fez tantos buracos na goiaba? Condomínio, vilagem, desverbes. Então, olha lá, condomínio, vilagem, de verme, é um mundo de bicho morando na mesma goiaba. É um condomínio de bicho da goiaba. Né? Bom, o humor, né, é uma quebra de expectativa. Né? Você vê os buraquinhos, você acha que foi mesmo aquele bichinho ali que fez, e aí vem aquele monte de bicho e a fala dele é que quebra a expectativa e que faz o humor. Aquilo que eu já disse, o humor é algo para ser legal, para fechar a história de uma forma interessante, não para a gente morrer de rir. Tá? Quero dizer dois negócios bem rápido. É. Tem gente tem minhoca na goiaba inteira, em volta da goiaba inteira, e ainda por cima, você vê todos os prédios antigos, tem vilagem nos prédios antigos. Você passa ali no Mercadão, tem 3 prédios antigos, assim, vilagem, vilagem, vilagem. Pois é, tudo chama vilagem, né? Ele é o vilagem dos vermes. Geralmente, o humor de uma tirinha é produzido pela quebra da expectativa no último quadrinho. Como isso acontece na tirinha lida? Bom, é a expectativa de que é só um bicho e no final são muitos bichos de goiaba, né? No final são muitos bichos de goiaba. Então a expectativa é que é um bicho só que fez todos aqueles furos e na verdade vários bichos fizeram aqueles furos, tá? Então a expectativa é bem isso aí. Então, a resposta é essa, tá? Onde é que está o humor da tirinha aí? A quebra dele no último quadrinho. Esperava-se que fosse só um bicho e eram muitos bichos. Conseguiram aí responder? Mateuzinho? Então escreve aí, Mateus. Ó, vou ditar. Porque
separado e sem acento. Professor, em que pergunta você estão? Ah, Gustavo, página 35, Gustavo. Você se perde da Sim, sequência? página eu sei. Página eu sei, mas que pergunta? Letra a questão 2, embaixo do quadrinho. Ok. Então, vai lá. Porque se pensa ou pensa, tracinho C, porque pensa-se que havia apenas um bicho. Estou ditando que o Matheus está anotando, tá, gente? Pensa-se que havia apenas um bicho na goiaba. Vírgula. Mas havia muitos. Olha só. Lá no último quadrinho, quem está falando? Conseguiu colocar tudo, Matheus? Todas as minhocas. Todas as minhocas, olhem lá. Né? Minhoca não, né? Bicho da goiaba. Minhoca de goiaba. Então, olha lá. Todas estão falando, porque o balão indica que são várias, a mesma coisa dita por vários bichinhos. Então, por que o balão do último quadrinho possui mais de um rabicho, que é a setinha, né? Parte do balão que indica quem está falando ali. O rabicho é aquilo. Para indicar o quê? Vai lá, Gustavo, responde para mim. Porque todos os bichos estão falando. Todos os bichos da goiaba. Porque todos os bichos da goiaba estão falando ao mesmo tempo, a mesma coisa, né? Porque todos estão falando ao mesmo tempo. Condomínio, village, de verme. Vou até em francês ali o negócio, né? De verme. O condomínio Village dos Vermes, né? Então, para indicar que vários personagens estão falando ao mesmo tempo. Todos os bichos estão falando ao mesmo tempo. Alguém ficou com dúvida? Fale agora o cálice para sempre. Amém. Dúvida? Não. Então, vamos lá. Leia mais uma tirinha. Então, vamos ver aí com o cachorrinho, né? É o Níquel Náusea. Lá em cima também era do Níquel Náusea, o mesmo personagem. Parado aí. Isso é um assalto. Aí, vamos, Rex. Mostra a ele o que você sabe fazer. Ele fala no mesmo tom ou é diferente a fala dele no segundo quadrinho? Diferente, dá pra saber porque um quadrinho tá destacado e o outro não. O outro só tá com uma linha fina e reta. Uhum. O que tem diferente nos balões? Um tá falando mais baixo, o outro tá falando na altura normal. Exatamente. No segundo quadrinho, ele fala baixo com o cachorro. Vamos, Rex. Mostra a ele o que você sabe fazer. E o que o Rex sabe fazer? Nada. Levantar as patinhas, ué. É um aprendimento. O cachorro aprendeu desde pequeno isso já. Viu só? Ele sabe levantar as patinhas. Já é alguma coisa, né? Porque aí qual seria a ideia que ele tinha ali? O que ele queria que o cachorro fizesse? Eu acho que ele queria que mordesse, né? Porque dá pra ver pela cara dele. Mostrasse que ele é bravo, né? É isso, Luiz Felipe? Deve ser. É, mas ele também ficou com medo, então ele só levantou as patinhas. Já é alguma coisa. Melhor que nada, né? Bom, aí vamos ver lá. Ao ler o segundo quadrinho, qual reação se espera do cachorro? Então, a gente esperava o quê? Que o cachorro fosse avançar, tentar morder o assaltante. Não era isso que a gente estava esperando? Sim. Bom, vocês estão me ouvindo? Alô, então. Ok. Então, a gente vai parar aí e, ó,
Eu dei tarefa lá da página 76 a 79 do livro Produção de Texto. Eu dei tarefa da página 34, número 1, letra ABC. E agora eu vou dar tarefa. Página 36, ABC. Ok? Façam. Que a gente... Professora, você vai pôr no Mas agora. site? Claro, vou pôr no site. Mas também não precisa me mandar, não. Eu quero que vocês façam, porque daí a gente só faz a correção bem rápido. Se eu pensei esse gibi do Viking no terceiro ano, esse gibi do Viking da outra página, eu fazia assim, eu tipo, fazia um elfo, conseguia fazer um elfo, só que igual esses Vikings. Ele só pegava um pouco da caricatura do Charlie Brown e você fazia com o olho e com o negócio. Conseguia fazer só com isso. Se eu visse isso, eu tava doido já. Já queria fazer um gibi já. Já queria fazer um gibi. Bom, eu vou fazer uma chamadinha aqui, tá? Rapidinha. Eu vou fazer a página 36 agora. Isso, vão fazendo aí as tarefinhas de vocês. A Lana está aí, Ana Clara está aí? Ana Clara Guelph. Ah, ela está aqui, ó. Ela estava tentando entrar novamente. Tá. Bruna está aí, Clara está aí, Eduarda. Tá aí, Eduarda? Tá. Enzo está aí também. Gabriel, não, Gabriela também. Gustavo está, João Miguel está. Lorena. Gente, acontece com a Lorena que ela não tem aparecido. Luísa. Luísa, você está aí? Maria Eduarda está aí. Maria Luísa, que está de luto hoje. Matheus está, o outro também. Matheus Augusto, tudo bem? Consegue falar? Não. Sim. Tá tudo bem? Você tá bem? Aham. Tô aqui na casa do meu primo. Tô Então, passando tá uns bom. dias aqui por causa da minha unha. Tá Fiz ótimo. cirurgia ontem. Você fica cada dia melhor, tá? Matheus Obrigado. Josh. Murilo tá aí? Murilo? Tá. Natália tá aí? Tá. Pedro Barros? Você tá aí, Pedro? Tá. O Pedro Lucas Santana tá, né? E o Cardoso também. E o Barros? Sofia Então, tá só aí. o Pedro Lucas, o Negrão e o Cardoso. São os três? Não, o Negrão e o Cardoso. O Pedro Barros não veio. Pedro Barros não veio. Tá. Theo? Cadê você? Sinto falta do Theo. Gustavo Cândido? O Gustavo, você tá vindo? Eita. Graziele tá aí hoje, né? Tá. Luiz Felipe também e Ana Laura. Gente, um grande beijo. Bom final de semana. Façam a tarefa. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.